já disse antes e repito, 2026 tem trazido gratas surpresas para o cinema de terror. A gente teve o Obsession, que é um filme muito interessante, um filme muito bom, que temos vídeo aqui no canal. Estará aqui nos cards para você ir lá dar uma olhadinha. A gente teve Backrooms também, que na minha opinião foi um filme ok. Tem aqui também um card para você ir dar uma olhadinha. E agora nós vamos com Evil Dead Burn. Fui esperando nada, até porque eu fui pega de surpresa quando saiu, né, o lançamento. Entregaram coisas bastante interessantes. Sejam todos muito bem-vindos de volta, tripulantes desta nave. Eu sou a Alice, estou aqui de volta para mais um vídeo. E hoje vamos falar sobre Evil Dead Burn, filme dirigido pelo Sebastian Vanicek. O diretor fez algumas produções, que eu acho que a mais famosa que vocês devem conhecer é o Infestation, de 2023, que foi um filme meio underground, passou meio por baixo do radar, mas é um filme muito interessante. E esse ano ele volta com Evil Dead Burn. Evil Dead Burn, que a gente teve seu antecessor no Evil Dead Rise, que eu gosto bastante, que foi dirigido pelo Lee Cronin, que para vocês que não se lembram, fez A Múmia de Lee Cronin desse ano, que foi uma bela bomba. Em Evil Dead Burn, a gente acompanha a Alice, ela acaba de perder o marido, ela tá num processo de luto, e ela vai para perto dos sogros e da família do marido dela para poder ter esse abraço dessa família. O que acontece é que no meio dessa família alguém descobriu o Necronômico, leu as palavras disso aí e o demônio comeu solta nessa família. Não é segredo para muita gente, ou até, né, porque eu falo muita coisa aqui no canal, né? Ainda não falei sobre nenhum Evil Dead, mas vamos falar, né? Até porque quando eu comecei a fazer o canal, o Evil Dead Rise eu tinha saído, mas tem lá, eu falei um pouquinho sobre Evil Dead Rise. Muita gente torceu o nariz pro Evil Dead Rise, falou muito mal, mas é um filme muito interessante, vai estar lá no TikTok pra você assistir, lá tem um vídeo, mas eu vou trazer o Evil Dead Rise aqui em algum momento. Mas falando agora do Burn, um filme muito interessante por conta da temática dele. A gente está tratando de uma família, mas você vai falar assim, no Evil Dead Rise foi uma família. Sim, mas lá foi uma família de uma mãe solteira. A gente tava falando lá que aquele filme basicamente gira em torno da maternidade, dessa coisa de a mulher precisa ser mãe, precisa ser completa, essa coisa da proteção. Girava em torno do Evil Dead Rise. Eu vou falar isso mais pra frente quando eu fizer um vídeo sobre ele. Mas aqui em Evil Dead Burn a gente tem uma coisa que eu achei muito interessante e me remeteu a alguns pontos muito a Obsession. Mas vamos lá. A temática aqui de Evil Dead Burn me chamou a atenção. Eu fui assistindo os trailers, eu assisti o teaser, aquele primeiro teaser que não mostrava nada com nada, a gente só viu o demônio comendo solto. E depois os trailers, e eu ficava tentando buscar alguma coisa que seria a temática e não entregou muita coisa no trailer. Entretanto, quando a gente vai assistir o filme, tem uma coisa muito... Acho que tem uma temática que interliga um pouco de Obsession com um pouco de Evil Dead, que são esses relacionamentos tóxicos, mas não só isso. A gente tem alguns temas, né, que são bem complexos, eu acho. A violência doméstica, que a gente tem aqui, violência psicológica. Então, a protagonista, ela foi casada com esse cara que sofreu um acidente. A gente acha que a coisa a gente vai vendo que não é muito bem assim, e aquele cara lá, que pagava de bom, que gostava dela, a gente já foi pegando algumas coisas de que ele não era boa coisa. E a partir daí a gente vai vendo essa temática, dessa coisa da libertação de relacionamentos tóxicos com a família, com o marido e tudo que vai permeando, porque cada personagem a gente vai vendo uma coisa diferente que a gente não sabia. E uma coisa que voltou aqui é que o demônio cramunhão voltou a ser sarcástico. A gente viu um pouco disso no Evil Dead Rise, mas o Rise ele teve muita coisa dessa pressão de levar a sério, né? Mas aqui a gente vê de novo o cão voltando mais sarcástico que nunca, fazendo suas piadinhas, fazendo as coisinhas, por mais que ainda seja bastante violento. A gente tem
o body horror muito presente, muito forte. Eu sinto que cada vez mais eles vão deixando o Evil Dead cada vez mais agoniante pra quem vai assistindo, porque a gente vai vendo o osso quebrando, a gente enfiando canequinha no ouvido e outras coisas. Mas a temática desse aqui me chamou a atenção pelo que eu disse. A moça que era atormentada, a gente vai vendo a construção dessa personagem. Porque no começo a gente vê uma moça quebrada, tinha problema com vício de cigarro, ela tava no relacionamento de um cara que parecia ser meio babacão, aí indo se desconstruindo, a gente até chegar no final que a gente percebeu que talvez, por que ela não ficou tão impactada assim com a morte desse marido? Porque ele maltratava ela, abusando psicologicamente dela, tendo nela, então a gente foi vendo vários flashes que faz a gente ver que muitas vezes o verdadeiro demônio está naquela pessoa por trás das máscaras, que é sempre uma boa pessoa, que mostra pra todo mundo que é muito bom, mas em casa é o verdadeiro capeta. E isso, muitas vezes, o próprio capiroto vai falando pra gente, quando ele vai possuindo as pessoas, ele vai falando pra gente, ó, fulano era assim, e a gente vai descobrindo cada personagem. Por exemplo, a senhorinha lá, com Alzheimer, tudo, que a gente vê que era uma personagem delicada, uma personagem mais frágil, quando o cão entra nela, ela fala assim, eu bati em você. Você merecia tudo que eu bati em você. Então, cada coisa ia acontecendo, o demônio ia revelando muita coisa. Não só isso, como também a sogra falou muita coisa do que ela fazia, porque ela via ele batendo nela, ele via as agressões e ela não fazia nada. Pelo contrário, ela passava muito a mão na cabeça do cara e deixava a água correr. Nesse filme a gente vê que muitos dos personagens masculinos são ou muito agressivos ou pessoas que são muito se acovardam, porque a gente tem o cara que era o agressivão pra cima da esposa, o sogro que fazia com que a sogra desistisse dos planos, dos sonhos, largou tudo pra cuidar da família. Ele colocou na cabeça dela que, olha, você é feliz sendo dono de casa, cuidando da família, e assim foi. E aí a gente tava vendo isso acontecendo também com a Alice, só que o ciclo se quebrou. E o final mostra muito disso, desse ciclo de violência se quebrando. Aparentemente, pelo que mostra, todas as mulheres dessa família passaram por algum tipo de violência. O cara lá, né, que é um dos irmãos, que era tido como inútil, não sei o quê, quando a namorada tava em perigo, o pai dele queria matá-la, ele deu linha na pipa. Vive aí, filha. Abraço pra você, nos vemos na próxima vida. Deixou ela morrer. E saiu vazado. E o demônio, de novo, foi lá colocando ele. Então tem várias coisas interessantes. A maquiagem aqui tá muito interessante. Faz com que a gente veja uma veracidade. Nas últimas cenas, quando ela se liberta desse caramba, desse demônio, a gente vê um CGI meio prejudicado. Vai fazer o quê? Alguns elementos novos tem aqui, né? Primeiro, a adaga de Kahndaq, que consegue acabar com o cão de uma vez. Então isso não era mostrado antes, ou eu não lembro. Então, se eu não lembro e já era mostrado antes, deixa aí, porque eu realmente não lembro. Que agora, um simples toque de saliva, o cão já entra no seu corpo. Então ele estava muito mais poderoso do que antes. No seu corpo você tinha que ter algum ferimento, alguma coisa. E aqui o demoninho saboreou lá a dentadura da senhorinha e já estava dentro do corpo da senhorinha. Então, vários demônios que permeavam essa família perfeita, esse corpo de gente que montou essa família perfeita, mas nos bastidores nunca foi uma família perfeita, pelo contrário, foi uma família que tinha muita coisa ruim por trás. E isso volta até uma crítica para a sociedade mesmo. A gente vê muito dessas famílias felizes e nas costas, na verdade, tem muitos demônios internos dentro de cada pessoa daquela família, fazendo com que transforme a vida dos outros em verdadeiros infernos. Então talvez aqui o medo seja para além do demônio kandariano, mas as próprias pessoas. Bem, gente, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, curta o vídeo e me diz aí se você assistiu ou não o Evil Dead Burn, e a algum momento aí vai vir o Evil Dead Rise, a gente vai ver o remake do Fede Álvares de 2018, se eu não me engano. E a gente vai ver nos outros Evil Deads por aí. Nos vemos depois para mais vídeos. Até mais.